Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Ilia Topuria explica a vantagem-chave que tem sobre Charles Oliveira antes da disputa de cinturão no UFC 317. Ankalaev provoca Poatan e aponta Abu Dhabi como sede da revanche pelo título. Não se amedronte. Ex-campeão mundial de 3 categorias faz previsão surpreendente sobre a mudança de Islam Makhachev para os meio-médios. Daniel Cormier sobe o tom e rebate provocação de Jon Jones em programa do UFC. Então bora de notícias, antes de tudo não esquece de deixar seu like, vamos lá. Agora vamos falar sobre a provocação de Ilia Topuria antes do duelo contra Charles do Bronx no UFC 317. A luta pelo cinturão vago dos leves já está confirmada. Ilia Topuria vai enfrentar Charles Oliveira no evento principal do UFC 317, durante a International Fight Week, em junho. E como era de se esperar, os dois já começaram a trocar farpas. Logo após o anúncio oficial feito por Dana White, que revelou que Islam Makhachev abriu mão do cinturão para buscar o título dos meio-médios contra Jack Della Maddalena, Topuria não perdeu tempo. Ele acusou Makhachev de estar fugindo de uma super luta com ele, e aproveitou para criticar o cartel de Charles do Bronx. Segundo Topuria, a grande diferença entre ele e o brasileiro está no histórico de derrotas. Em entrevista no podcast de Joe Rogan, ele soltou, abre aspas, Charles Oliveira. Isso é o que eu estava dizendo antes, quando você tem 10 derrotas no cartel, não é uma, 2, 3, são 10. Quando você entra numa luta com um cara que já perdeu 10 vezes, o nível de confiança é totalmente diferente. É completamente diferente de quando você entra com um cara invicto. Esse cara nunca provou o gosto da derrota. Você vai ter que matar ele para fazê-lo desistir. No caso do Charles, se ele encontra adversidade, ele vai pro chão e espera o árbitro encerrar a luta. Joe Rogan, no entanto, tentou alertar o espanhol. Ele lembrou que, apesar do número de derrotas, Charles tem uma das histórias mais inspiradoras do esporte. O brasileiro, que já esteve perto de ser cortado do UFC, deu a volta por cima e se tornou campeão da categoria mais disputada da organização. E agora, aos 36 anos, do Bronx pode fazer história novamente. Se vencer Topuria, será o primeiro lutador na história do UFC a conquistar 2 vezes o cinturão dos leves. E vocês acham que o cartel de derrotas do Charles realmente o coloca em desvantagem? Ou a experiência dele vai falar mais alto contra o invicto Topuria? Comentem aqui embaixo. Agora vamos falar sobre a provocação de Magomed Ankalaev a Alex Poatan e a possível revanche que pode acontecer em Abu Dhabi. Fora do card do UFC 317, mesmo tendo sido cotado para o grande evento, Magomed Ankalaev resolveu ir às redes sociais para cutucar Alex Poatan. A tão aguardada revanche entre os dois parecia encaminhada para acontecer em agosto, mas acabou ficando de lado, e foi substituída pelo duelo entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, que agora vão liderar o UFC 319. Com as negociações esfriando, parece que restou apenas uma alternativa concreta para o reencontro entre os dois: Abu Dhabi. O país, conhecido por seu apoio massivo aos lutadores do leste europeu e russo, deve receber um evento do UFC em outubro. E Ankalaev já deixou claro que espera ver Poatan por lá. Eu espero que o Chama apareça em Abu Dhabi. Não se amedronte, amigo, escreveu ele no X, antigo Twitter. Até o momento, Poatan não respondeu às provocações, nem comentou sua ausência nos próximos grandes eventos da organização. Segundo o jornalista Ariel Helwani, a cúpula do UFC chegou a sondar o brasileiro para lutar no UFC 317, mas o pedido foi negado, sem justificativa oficial. Apesar da cutucada pública de Ankalaev, Dana White não mencionou em momento algum planos concretos para agendar essa revanche entre os dois pesos meio pesados que já dividiram o octógono anteriormente. E vocês acham que essa revanche vai mesmo sair do papel? Poatan vai encarar Ankalaev em Abu Dhabi ou tem outros planos? Comentem aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Agora vamos falar sobre a surpreendente previsão de Anatoly Malikin para a nova fase de Islam Makhachev no UFC. Depois do UFC 315 e das atualizações recentes de Dana White, ficou claro, Islam Makhachev vai subir de categoria. O campeão dos leves até 66 quilos finalmente terá sua tão desejada chance de se testar nos meio-médios, 70 quilos. Makhachev já tem adversário definido, será Jack Della Maddalena, em uma superluta pelo cinturão dos meio-médios. Ainda não há data confirmada para o confronto, mas a movimentação já causou impacto imediato.
Com a saída de Makhachev da divisão dos leves, Ilia Topuria e Charles do Bronx disputarão o cinturão vago no UFC 317. Enquanto muitos apostam que o estilo dominante de Makhachev pode funcionar bem nos meio-médios, um ex-campeão de 3 divisões foi ainda mais longe. Anatoly Malikin, multicampeão do One Championship, afirmou que Makhachev pode conquistar 3 cinturões diferentes no UFC, repetindo o feito que ele mesmo alcançou em sua carreira. Malikin, que já foi campeão simultâneo no peso médio, meio pesado e pesado do One, elogiou o estilo do compatriota e disse que vê potencial até mesmo para um futuro título nos médios, 84 quilos, abre aspas. Eu sou apaixonado pelo estilo do Islam. Acho que com 84 quilos ele pode facilmente vencer o atual campeão. Ele pode se tornar campeão de 3 categorias, como eu fui no passado. Ele treina com o melhor time do mundo. Teve o melhor treinador do mundo. Eu não tenho nenhum conselho para dar para ele. É o tipo de cara como o Islam que deveria estar me dando conselhos. Vale lembrar que Makhachev já havia elogiado Malikin no passado, chamando-o de o cara mais perigoso do planeta, após o russo conquistar os 3 cinturões. Atualmente, Malikin está focado em recuperar o título dos pesados, que perdeu em novembro do ano passado para Omar Kane por decisão dividida no ano 169. Segundo ele, a revanche já está marcada, mas a organização ainda não divulgou os detalhes, abre aspas. A data já foi definida. Infelizmente não posso compartilhar com você ainda. Acho que o evento vai divulgar isso em breve, mas pouco a pouco estou começando a me preparar. E vocês? Acham que Islam Makhachev tem o que é preciso para conquistar 3 cinturões no UFC? Ou essa nova jornada nos meio-médios vai ser o limite para ele? Comentem aqui embaixo. Agora vamos falar sobre mais uma troca de farpas entre Jon Jones e Daniel Cormier. A rivalidade entre os dois parece eterna, e dessa vez foi Jon Jones quem provocou o primeiro. Durante uma fala imaginando um possível terceiro duelo entre os dois, o atual campeão dos pesos pesados do UFC afirmou que na divisão em que reina hoje, ele certamente venceria DC. Como já era de se esperar, Daniel Cormier não deixou barato. O ex-campeão e atual comentarista do UFC rebateu a provocação com uma resposta direta e debochada. Quando eu estava lutando ativamente, o Jon Jones dizia: eu não lutaria com o Daniel nos pesados porque isso daria uma vantagem para ele. É aí que ele é melhor. Mole, eu tenho 46 anos, estou aposentado, jogo golfe no meu tempo livre, ele está fora de si, disparou Cormier, ironizando o rival. A verdade é que Jones e Cormier têm uma das rivalidades mais intensas da história do UFC, com 2 lutas memoráveis nos meio pesados, ambas vencidas por Jones, embora a segunda tenha sido anulada por doping. Um terceiro capítulo entre eles nunca aconteceu, e provavelmente nunca acontecerá. Mas nem por isso os dois deixam de se cutucar sempre que tem a chance. E vocês, acham que Jon Jones venceria mesmo Daniel Cormier nos pesos pesados? Se essa luta tivesse acontecido, comentem aqui embaixo, quero muito saber o que vocês acham desse duelo que ficou só na imaginação. Então obrigado por assistirem, deixem o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!